Bom, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho uma enorme alegria de ter sido chamada pelo José Mauro para a gente fazer uma série de conversas e ter uma série de contatos com Walter Benjamin. Talvez dos pensadores mais queridos no Brasil, entre os pensadores alemães, esteja realmente o Benjamin. E é uma alegria também, porque o Benjamin trouxe para perto de mim, de novo, pessoas que o amam, pessoas que o admiram e que efetivamente podem falar do seu ponto de vista, da sua experiência, do contato com a sua obra, com a sua história. Entre essas pessoas está Francisco Camelo, que foi aluno meu de letras na PUC, foi meu estagiário, depois foi um companheiro de pesquisa, editamos juntos um livro sobre a obra de Lígia Bojunga, e ele foi fazer um doutorado em Paris. Começou o doutorado aqui, né, mas foi fazer uma bolsa em Paris, e o seu trabalho tem uma relação profunda com o tema da infância, que é um tema que nos aproximou, e com a história de Benjamin. Então, eu vou pedir ao Francisco que nos conte um pouco dessa história, de sua aproximação ao pensamento benjaminiano no processo de pesquisa da sua tese. E nos fale um pouquinho da história que ele viveu na Europa, correndo atrás dos passos do Benjamin. Então, aí, Francisco, você com a palavra. Obrigado, Eliana, Zé Mauro, pelo convite para falar sobre esse pensador que me acompanha já há quase 10 anos. Devo dizer que minha história com o Benjamin começou com a Eliana. Na verdade, tudo começou a partir de uma pesquisa sobre a obra infantil do Monteiro Lobato, sobre cenas de leitura na obra do Monteiro Lobato, e o ensaio do Benjamin sobre o narrador ou contador de histórias, né, depende da tradução, foi fundamental. A partir de uma imagem, especificamente, que é a imagem da mão do oleiro. Eu estava lendo sobre a fortuna crítica do Monteiro Lobato, lá em 2011, e aí uma especialista do Lobato, Marisa Lajou, usava essa imagem para falar sobre o trabalho do Monteiro Lobato com a linguagem. Fazia uma comparação e citava essa imagem e não dava o crédito ao Benjamin, não dizia de onde retirou aquela imagem, e eu fui atrás e posso dizer que foi um dos melhores encontros assim, que eu já tive na minha vida, que veio culminar na minha pesquisa de doutorado, que parte do Benjamin, parte de um desejo de escrita do Benjamin, de escrever um ensaio sobre o tema da miniaturização. Eu cheguei a essa pista assim, de pesquisa a partir de um ensaio clássico da Susan Sontag sobre o signo de Saturno, que ela faz uma leitura da vida e da obra do Benjamin a partir da influência do signo de Saturno. O Benjamin seria, como ele diz em um texto, ele nasceu sob o signo de Saturno e, portanto, ele é um melancólico. E nesse ensaio da Sontag, ela menciona muito rapidamente que ele gostaria de escrever esse ensaio sobre a miniaturização a partir de um conto de fadas, né? De novo, a literatura infantil em cena. Bom, eu fui atrás, ela também não dava assim, muitas informações sobre esse conto a partir do qual ele escreveria, e era um conto de fadas do Goethe, que chama A Nova Melusina. Na verdade, é um reconto do Goethe, que depois vai inserir esse reconto em um romance. E aí eu fui atrás da correspondência do Benjamin, das pistas que ele possivelmente teria deixado sobre
esse projeto que não se concretizou, e, na verdade, foi um projeto que o acompanhou durante toda a vida, e aparece na sua correspondência de diferentes formas, até a forma final, que seria esse ensaio sobre a miniaturização. É um projeto que o acompanha praticamente até a morte. Em janeiro de 1940, um pouco antes do suicídio que ele vai cometer para não ser pego pelas tropas nazistas, ele vai escrever vai escrever ao seu amigo Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, que ele precisaria escrever sobre isso. Era um projeto muito antigo. Mas, bom, esse projeto não foi concluído e minha tese partiu desse desejo, então, de escrita do Benjamin para pensar a miniatura, as coisas pequenas, os brinquedos, que também era um tema muito caro ao Benjamin. Ele escreveu um livro sobre educação, o brinquedo e a criança, né? Na verdade, é uma compilação de ensaios que ele publicou durante a segunda metade dos anos 20, sobretudo a partir de 1926, 27. 25 é um ano importante na vida do Benjamin, é o ano em que ele é aconselhado pelo Horkheimer, que era assistente do seu supervisor de tese de habilitação, como se diz na Alemanha, a não apresentar sua tese de habilitação, né, o que lhe garantiria um cargo na universidade. Era uma tese muito ousada para os padrões da época, né? Hoje em dia é um ensaio literário, e ele é desaconselhado em 1925. Nesse momento, a Alemanha está sob inflação, né? Acabou a Primeira Guerra Mundial, e para tentar algum tipo de renda, o Benjamin tenta uma posição na universidade, não consegue, e aí ele vai encontrar no meio jornalístico e também no meio radiofônico uma possibilidade de renda. Porque a sua família também, com a inflação, acabou perdendo tudo. Mas voltando um pouco... Sim, interessa saber também atrás. Isso, mas me conta assim, de onde que você acha, além de, sem querer interromper, já interrompendo o seu pensamento, mas por que você acha que esse tema da miniaturização, das miniaturas, e esse tema da infância, do brinquedo, da criança, atravessa a história do Benjamin? Como é que um pensador, né, ligado a uma das mais importantes universidades alemãs de então, num mundo cheio de preconceito contra a infância, esse homem se decide a escrever coisas que tenham a ver com ela. Enfim, sem querer redirecionar seu pensamento. Ele não só escrevia textos sobre a infância, como ele também mantinha uma relação muito, muito próxima ao mundo da criança, né? Ele era um colecionador de livros infantis, um colecionador de brinquedos, um colecionador de miniaturas. O Adorno, no perfil biográfico que faz do Benjamin, vai dizer que os objetos preferidos do Benjamin eram os pequenos globos de vidro com paisagens de inverno. Você viu o Museu dos Brinquedos, que tem a coleção da obra dele? Não. Na verdade, você diz do Benjamin, da obra do Benjamin? Isso. Porque, na verdade, assim, o que se sabe da coleção de brinquedos, tudo foi perdido, né? Mas em Berlim tem um museu que remete... E aí, nesse museu, tem uma coleção que é atribuída a ele, né? Que ele teria juntado e tal. O que eu sei é que há a coleção, metade da coleção de livros infantis, ela foi preservada porque ficou sob a guarda da esposa quando eles se separaram. Ela reivindicou essa parte. Mas voltando então, o interesse do Benjamin pela infância, ele vamos dizer assim, ele emerge em 1915. Portanto, durante a Primeira Guerra Mundial, né? É um momento também em que ele vai se desligar do movimento de juventude alemão, que
que em linhas assim muito gerais buscava fazer uma reforma educacional pautada pelas ideias de liberdade, de comunidade, por uma educação mais libertadora. É também nesse ano de 1915 que ele vai se desvincular do seu, então, mentor intelectual, vamos dizer assim, que era um entusiasta da Primeira Guerra Mundial, tinha um espírito muito nacionalista, e o Benjamin vê aquilo com um certo receio, com razão, claro. E aí, nesse período também, para não servir o exército alemão durante a Primeira Guerra, ele vai para Berna, na Suíça. É lá que ele se casa com a Dora, e é lá também que ele encontra o primeiro livro da sua coleção de livros infantis, um livro ilustrado. Isso em 1917. Em 1918, nasce o único filho do Benjamin, o Stefan, para quem ele vai dedicar, então, seus livros de memórias da infância, né? A Infância em Berlim, que é um livro autobiográfico, entre aspas, né? Porque não é propriamente uma autobiografia, mas é uma autobiografia sobre a cidade de Berlim. Então, o interesse do Benjamin pela infância ela começa na segunda metade dos anos 1910 e vai até o final da vida. E esse interesse pela infância e, sobretudo, pela figura da criança, né, vai ser decisivo na sua obra, porque a criança, para o Benjamin, é aquela que, devido à sua estatura, ela consegue ter uma outra percepção das coisas no mundo. Ela pode ver os invisíveis, os marginalizados, justamente por ter o seu campo de visão ser diferente do adulto. Isso por um lado, do ponto de vista histórico. Mas é muito interessante isso, né? Porque a visão tradicional é de perceber que a criança não enxerga, não tem altura para enxergar o mundo. E a proposta dele de aproveitamento dessas imagens tem a ver exatamente com aquilo que parece uma falta, que parece um defeito, né? Isso é muito impressionante. Francisco, me diz uma coisa, o que faz com que o texto dele, o narrador, ou na tradução mais recente, o contador de histórias, seja associado à ideia a ideia do interesse dele pela infância, pela criança. O que você acha que trouxe esse texto à tona com tanta força, mais do que, por exemplo, a Infância em Berlim, por exemplo? Eu acho, sobretudo, que vinculado à infância, a ideia de que a figura do narrador ou do contador, ela tem a sua gênese, a sua origem, vamos dizer assim, na figura do contador dos contos de fada, né? O Benjamin vai dizer que o verdadeiro contador é o contador dos contos de fada. Isso por um lado. Por outro, acho que ali nesse ensaio, acho que tem uma aposta na possibilidade da construção de uma outra história, uma história que vai ser tecida e contada e narrada a partir da ideia de uma comunidade de vida e comunidade de práticas, né, de práticas artesanais. É algo que o Benjamin vai tentar marcar como algo positivo, né, que estaria se perdendo. Mas aí essa frase aí é importantíssima, né? Isso estaria se perdendo, e ele fala dessas sociedades artesanais, ele fala do olho, da palavra, da mão, né? Esse mundo. Como é que a gente pode entender essa reflexão e essa base aplicadas ao mundo urbano, onde as crianças nascem absolutamente longe de qualquer ofício? Como é que se pode entender isso? As crianças de hoje, no mundo das cidades, elas estão longe de ver a manipulação, né? Os trabalhos manuais. Né? O mundo está pronto, ele vai no mercado e compra. Né? Como é que a gente entende que ele vá se lamentando com a perda dessas sociedades artesanais, quando o conto é, na verdade, o que sobra
num mundo em que essas experiências já desapareceram? Na verdade, o Benjamin vai dizer que essas experiências não desapareceram por completo, não é? E aí que reside, e aí que está a possibilidade do conto de preservar de alguma forma essa arte milenar da contação de histórias, né? Ele vai dizer que nós estamos pobres, mas esse dado ele vai dizer uma coisa bonita que na verdade as ações da experiência, né, das experiências de vida, e nisso entra as brincadeiras infantis também, elas não desapareceram, elas estão, elas caíram de cotação, né? Você acha que as brincadeiras infantis só caíram de cotação quando as crianças passam horas diante da TV, não é? Curiosamente, assistindo narrativas, né, em que as imagens nascem prontas. A pergunta que o Calvino faz é se nós somos capazes de pensar sem recorrer às imagens que a gente está as imagens a que a gente está sendo submetido diariamente, né? Será que a gente conseguiria pensar com imagens novas? Então, eu insisto nessa questão. Como é que você pensa isso? Eu acho que, por um lado, você tem razão, porque você está falando de uma infância mais, como dizer, mais das grandes cidades urbanas. Isso, mais urbanas. Mas, por outro lado, você tem as infâncias do interior do Brasil, e que me parece que isso, agora falando um dado pessoal, eu sou do interior do Brasil e eu vivi essa experiência mais arcaica, acho que a palavra não é boa, né? De um certo saber assim partilhado com os meus amigos, com os meus familiares, um conjunto de sabedorias que é transmitida, que, de fato, acredito que hoje nos grandes centros urbanos isso tende a desaparecer ou não ser tão presente, mas que acho que permanece assim, no interior do Brasil. Talvez a gente pudesse agora comentar um pouco duas expressões de linguagem que ele usa com uma sutil diferença de experiência, de conotação semântica, que é a experiência e a vivência. Falar um pouquinho disso? Na verdade, o Benjamin ele vai fazer uma diferenciação entre experiência e a vivência, né? A experiência seria aquilo característico das sociedades pré-artesanais, a gente poderia dizer as sociedades pré-capitalistas também, ou pré-industriais, não é? Nessas sociedades, então, as pessoas elas partilhavam não só de uma palavra comum, né? Você tinha uma certa sabedoria de vida, uma experiência de vida que era partilhada por uma pessoa mais velha, por um ancião que partilhava com os demais aquilo que ele conseguiu acumular a partir, né, da sua experiência, né, daquilo que ele viveu, ele poderia contar aquilo. E isso, por um lado, né, seria uma comunidade, então, de discurso. Por outro lado, você tem uma ideia também de uma comunidade de prática, que justamente está ligado a esse saber pré-artesanal, que também é transmitido, né, de geração em geração. A mãe costureira transmite o seu ofício à sua filha, o pai carpinteiro transmite ao seu filho. E além desses saberes manuais, um saber de vida, uma sabedoria de vida que também é transmitida de geração em geração e que vai se desdobrando no tempo, constituindo uma memória daquela comunidade. Isso por um lado. Mas na sociedade industrial, esse gesto mais pessoal, né, onde a pessoa pode deixar a marca dos seus dedos no vaso, né, como o olheiro lá da imagem, isso tende a se despersonalizar. E o indivíduo ele não vive mais numa sociedade
comum, né? Ele não vive mais numa comunidade de prática, de saberes, de vida, mas ele está isolado no seu apartamento doméstico, no seu apartamento, no seu interior burguês, no seu interior doméstico, e como ele não tem mais essa sabedoria que é transmitida por uma pessoa mais velha, geralmente, ele vai buscar a explicação, o sentido da vida no romance. Isso, por um lado, é a crítica do Benjamin, né, a figura ao romance, a um certo tipo de romance, a um certo tipo de literatura mais psicológica, a gente poderia dizer. E, por outro, né, isso seria a vivência, não é? Não há mais a possibilidade de uma experiência de vida compartilhada, e como não há mais essa experiência de vida, esse saber, essa sabedoria, né, a sabedoria de dar um conselho, por exemplo, né, ele vai buscar, então, esse sentido da vida no romance ou na informação jornalística. Isso, para o Benjamin, seria a espécie de vivência que seria o contraponto à experiência. A experiência seria da ordem da comunidade, enquanto a vivência seria da ordem individual, solitária. O indivíduo não tem mais em quem procurar uma palavra, uma história, né? O Benjamin vai pensar a respeito do conselho também, né? Hoje em dia a gente não sabe mais dar conselho. Isso é uma coisa interessante, né? Isso é interessante, porque ele vai, inclusive, valorizar o momento da morte nas comunidades como o momento em que se transmite os últimos saberes, em que se assiste uma experiência completa de vida se dá, né? Tem uma valorização que hoje é completamente camuflada, né? A morte é na verdade, cada vez mais um mistério, porque você nem acompanha, não vive, não assiste isso. Mas eu queria perguntar a você, porque ele, nesse texto do narrador, ele vai se dedicar, inclusive, a olhar a obra do Leskov e vai fazer uma série de reflexões sobre isso. Então, a partir dessa consideração que você acaba de memorar aqui sobre a experiência e a vivência, o recurso à literatura, o recurso ao romance, a palavra literária escrita, ela vai substituir aquela experiência da tradição oral, que era a narrativa feita ao vivo, não é? Entre a comunidade. Então, eu pergunto para você, a narração oral hoje é uma espécie de remendo mágico do que foi perdido com a narrativa tradicional? Não sei se um remendo mágico, se a gente pensar especificamente no caso brasileiro, né? Porque acho que não à toa esse texto do Benjamin ele é tão discutido, trabalhado, talvez seja o texto mais comentado do Benjamin, depois do ensaio sobre a obra de arte no Brasil, né? São os dois grandes textos assim, muito lidos no Brasil. Mas eu acho que o sucesso desse, acho que a gente pode dizer isso, o sucesso desse texto, assim, entre enfim, a população de um modo geral, vamos dizer assim, se deve justamente à quantidade de formas narrativas que existem no Brasil. A gente pensando, por exemplo, nos repentistas do Nordeste, por exemplo. Acho que, de algum modo, o Benjamin também está falando sobre essa comunidade, não é? Isso por um lado, isso vinculado a um certo saber oral. Mas, por outro, se você pensa na literatura brasileira, você também tem trabalhos que revisitam esse saber arcaico, né? Estou pensando, por exemplo, no Guimarães Rosa, por exemplo, né? Ou que então, não é nada simples, né? Cuja narração entre os jagunços mineiros é palatável, mas na vida urbana do Rio de Janeiro é um mistério. Não é? Você vê que a recepção da linguagem depende muito do repertório e da experiência mais vivência que cada um tenha, né? Sim, mas, por exemplo, se você pensa, por exemplo, nas letras de rap, por exemplo, o trabalho de linguagem ali, de algum modo, guarda uma certa semelhança com o trabalho do Rosa. Assim. Não são coisas tão afastadas um do outro. Citei o Rosa, mas a gente pode citar mais recentemente o Torto Arado também, esse trabalho, essa apropriação assim, de uma espécie de saber
comunitário e rural, né? Então, acho que não seria assim, uma espécie de remendo mágico, mas algo que faz parte assim, da cultura brasileira mesmo. Na verdade, eu vejo que nos contadores de histórias, assim, já tentando encaminhar aí uma conclusão para a nossa entrevista, mas assim, eu vejo que, na minha experiência, né, eu conto histórias lá desde das priscas eras do século passado, né, dos anos 90. Então, a experiência com os contadores de história é que uma boa parte deles, uma muito boa parte deles, conta histórias que são literárias, que são autorais, né? Não são propriamente as histórias do Islã, ou as histórias do rap, ou as histórias dos repentistas, né? Isso tem uma coisa de raiz, isso tem uma coisa muito autêntica, são as pessoas mesmo que vivem e fazem e divulgam. Mas os grandes contadores de histórias no Brasil, aí temos o Zé Mauro, não é? Tem um repertório de textos autorais, né? Então, é muito interessante como esse trabalho de contador de histórias, quando ele começou a ser intensificado no Brasil, ele foi acusado de afastar as pessoas da literatura, afastar as pessoas do livro, né? Imagina, a oralidade é uma coisa para quem é analfabeto. E a gente sabe que, mesmo contando fita verde no cabelo, é capaz de que todas as palavras simplesinhas do léxico, montadas, não digam senão do mistério, né? Que o Guimarães guarda nessas 40 linhas. Então, eu queria que você me comentasse isso, né? Como a literatura autoral, né, tem usado, tem se servido da narração oral para chegar a um público que não lê. Acho que, não sei, eu acho que o fato de você contar uma história, e pelo menos assim, os contadores de história que eu conheço, eles são, nesse sentido, Benjaminianos? benjaminianos, eles não encerram a história, benjaminianos, exato. Acho que eles não encerram a história que eles estão contando. Ao final de contar a história, eles não dão uma explicação daquilo que eles estão contando. Sim. O que eu quero dizer é Sim. isso. E eu acho que é isso que motiva, possivelmente pode motivar o seu ouvinte a procurar sobre um Guimarães Rosa que ele nunca ouviu falar, e ele vai procurar sobre esse homem. Então, eu acho que, na verdade, não é um desserviço assim, o trabalho que os contadores de história fazem. Assim. Pelo contrário, é um grande serviço que eles estão fazendo ao, por exemplo, tornar assim, palatável para uma pessoa que não conhece Guimarães Rosa uma história como Fita Verde no Cabelo, ou então Clarice Lispector com Felicidade Clandestina. Enfim, eu acho que é uma grande contribuição assim que eles fazem, que a oralidade pode dar à literatura, não é? Pode ser uma porta de entrada à literatura. É interessante, né? Assim, muito bom ouvir você, porque acho que a gente nunca conversou sobre isso, tempo de convívio na PUC, né? Mas, assim, esse era o argumento com que a gente respondia os ataques que o Proler sofreu por ter como ponto de partida do trabalho de formação de leitor, né, abrir os ouvidos para a literatura, seja tradicional, seja autoral, né, através da narração ao vivo. Né? Eu lembro que, na Casa da Leitura, quando a gente inaugurou o auditório e tinha a contação de histórias para adultos durante a semana e no domingo para crianças, era fila com senha, porque nenhum adulto entregava sua criança no salão para que ela ouvisse, ele queria ouvir junto, ele queria experimentar isso. Né? Então, foi uma batalha contra os detratores, né, do programa,
que nos acusavam de manter as pessoas longe dos livros e da tradição oral. Eu acho que o trabalho assim, do contador é um trabalho de germinação de histórias, para usar uma expressão benjaminiana. Ele conta uma história e ele vai germinando outros sentidos e outras histórias que dali podem motivar alguém a procurar saber um pouco mais sobre Guimarães Rosa, Clarice Lispector, enfim, sobre Graciliano Ramos. Francisco, essa é uma entrevista que a gente pode alongar por 1h30, mas a gente não tem esse tempo aqui. Então, eu queria agradecer a você, certamente, né, de estar aqui compartilhando isso comigo, dizer que eu me sinto muito orgulhosa, né? Lembro de você na sala de aula, na primeira disciplina do seu primeiro ano de letras, né? E quando você se aproximou para se integrar no trabalho de pesquisa, escolheu Monteiro Lobato, que é um jeito de me pegar assim, como me fisgar, não é, para estudar isso, e através do Benjamin, com o Benjamin, né? Então, assim, eu queria te agradecer e queria pedir para que você nos dissesse alguma coisa que você acha importante sobre o Benjamin e que não foi possível a gente registrar aqui nessa conversa. Bom, eu que agradeço o convite, foi muito bom falar sobre o Benjamin, já há alguns tempo que eu não falo sobre ele, né? Eu terminei a tese e, enfim, estou me dedicando enfim, outros assuntos, e eu acho que o que eu gostaria de lembrar, assim, e acho que é uma espécie de lema que eu tenho repetido desde que essa pandemia começou, que é um pouco a ideia do Benjamin, assim, de organizar o nosso pessimismo. Assim, eu sei que o cenário é muito ruim, né? Mas acho que, de algum modo, organizar, seguir, de alguma forma, inventar um novo futuro, assim, sair dessa situação tão acachapante em que a gente está vivendo e inventar Eu vou fazer um outro futuro é possível. Eu vou fazer uma pergunta que não estava prevista, mas a sua fala me provoca. Por que não foi possível, Benjamin, inventar o seu novo futuro? Por que ele se mata? Porque ele se mata? Eu entendo o contexto todo, acho que a gente não precisa repetir o contexto, mas, assim, uma pessoa com aquela escrita, com aquele texto, com essa herança que nos deixou, né, de reflexão filosófica e literária. Eu acho que o gesto de tirar a própria vida do Benjamin foi um dos poucos gestos de coragem que ele teve na vida. Acho que se ele não tivesse se matado, ele teria acabado seus dias num campo de concentração, possivelmente. E acho que isso para ele seria uma experiência que ele não queria, me parece, até porque ele já tinha passado alguns meses num campo de trabalhadores forçados. Então, eu acho que o gesto de tirar a vida dele foi um gesto de coragem. Foi um gesto de coragem. Responderia isso. Agradeço demais a você. Espero que a gente tenha outra oportunidade, em outro momento, de continuar essa conversa, porque Benjamin é fascinante. Acho que, no mínimo, é fascinante, né? Então, eu te agradeço muito e acho que em outro momento a gente continua a conversa. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.